Começou a gravação, galera. Seguinte, eu vou conversar com vocês aí sobre o plano de retomada presencial para essa disciplina, contar quais são as possibilidades e dificuldades que a gente vai ter, e dar continuidade aqui a alguma fundamentação, porque a partir já das próximas semanas a gente tem que começar com pelo menos a prática demonstrativa, tá? O que acontece? Eu estou como responsável do protocolo sanitário institucional lá da ETEC, e eu faço os relatórios e tal sobre esse plano de retomada, sobre as condições sanitárias para retomar. Então, uma das regras básicas lá é 1,5 metro de distância entre cada pessoa. A gente não utiliza áreas comuns, a gente não faz uso de áreas comuns, e essa aula prática de SEV não pode ser no laboratório, porque o nosso laboratório não tem espaço de chão em virtude das bancadas e porque a ventilação é insuficiente lá. Isso faz sobrar para a gente só a quadra. Então a quadra era um local onde daria para fazer aula prática. Então a primeira limitação é essa, a gente tem que ir para a quadra. Para fazer aula em tempo real, com quem estiver na escola e também com quem estiver online, é um pouco complicado, porque lá na quadra a gente não tem condição de prever se chove ou não, a gente não tem sinal de internet viável lá, e evidentemente que a câmera, se você ligar o computador ali, ele não vai conseguir captar a aula em si. Aí nesse caso a minha sugestão seria a gente fazer a aula presencial para quem for, filmar os pontos importantes dessa aula e disponibilizar na plataforma na semana seguinte ou no mesmo dia para quem não foi. Só que isso gera uma dificuldade de tempo ali. Eu não queria meio que separar vocês assim em conteúdo, tipo, principalmente dentro da mesma turma. Sei lá, 5 pessoas foram no presencial e estão tendo conteúdo, e os caras que estão no online não estão tendo conteúdo. Então eu queria deixar uma coisa um pouco mais homogênea. A outra condição, que talvez seja a pior de todas, é o fato de que nessa disciplina de SEV só tem duas coisas, dois conteúdos que dá para a gente fazer na prática. A reanimação cardiopulmonar sozinho no boneco e o controle de hemorragia sozinho no boneco ou em você mesmo. A gente não pode posicionar aulas que envolvem, por exemplo, 2 pessoas atendendo um boneco, ou mesmo pranchamento, carregamento, imobilização, nada disso é possível por conta do distanciamento. Então, eu estava conversando com o Gustavo, que embora a nossa disciplina seja 100% prática, não tem como fazer a prática seguindo os protocolos sanitários, tá? Isso vai ser bem complicado. A gente só vai conseguir fazer isso depois que passar para uma denominação de cor um pouco menos exigente em termos sanitários. Então, quando a gente tiver numa coisa mais verde, amarela, talvez a gente consiga melhorar algum procedimento. Mas, por enquanto, as nossas aulas práticas elas vão ficar um pouco complicadas. Então, de repente, a minha proposta vai ser a seguinte: quando a gente for fazer a prática, eu vou combinar com vocês com antecedência o conteúdo que vai ser feito lá. Nessa turma de vocês, eu não lembro quantas pessoas tem. Deixa eu ver. A equipe aqui ela tem 17 numa turma e 16 na outra. Eu creio que na quadra a gente consiga colocar todo mundo. Então, todos que quiserem ir, poderiam ir. Agora, eu também não acho justo falar para vocês irem lá na quadra, deslocar aí até a escola, fazer uma aula prática, sendo que a aula prática você não vai poder fazer prática. Você vai ter que ficar sentado em círculo lá assistindo a aula. Assistir a aula, sentado lá na quadra, no chão, e assistir a aula na sua casa, no sofá. Entendeu? Então esse é o problema que a gente está tendo. Então eu vou combinar com vocês os conteúdos, falar assim, ó, aqui no dia tal a gente vai fazer um conteúdo prático, quem quiser ir lá para fazer aula prática vai ser assim, 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 esse vai ser o conteúdo ministrado. E também vou avisar, que como a gente tem que voltar e essa disciplina é prática, eu também vou avisando, olha, na semana que vem, né, eu vou estar lá na escola, vou fazer essa aula, mas o assunto vai ser esse aqui. Então você já sabe que vai ser uma coisa teórica, para vocês poderem ter noção do que vai acontecer lá, para não ter surpresa, tá? Pra você não sair da sua casa, ir até a escola, chegar lá e ter que ficar sentado na quadra escutando alguém falar. A não ser que você queira, né? Não tem problema. Tudo bem, pessoal? E aí a gente até podia usar uma sala de aula, se for 2, 3 pessoas e tal, mas a ideia de fazer uma prática decente seria que tivesse
um grande número de pessoas, né, o maior possível dentro da limitação que a gente tem. Lá a gente tem uma limitação de sala de aula, em virtude desse distanciamento, mas na quadra a gente não tem essa condição. É mais fácil de resolver. Tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu estou gravando e vou passar essa informação para outra turma também. Mas deixa eu começar então com o conteúdo, senão a gente não vai sair daqui, né? São 10h45, previsão até 11h15 mais ou menos. 11h10, 11h15. Vou compartilhar com vocês a apostila que eu mandei, só para a gente retomar algumas coisas e eu comentar outras, porque na semana que vem a ideia é fechar a parte teórica da parte clínica, né? A parte teórica da parte clínica, e começar já com práticas demonstrativas pelo menos. Então, aqui é a apostila que eu mandei para vocês. Ela, como vocês viram, ela tem desatualização, embora ela seja 2020, você vai perceber que ela é de 2020, mas ela foi atualizada em março de 2020, e no final do ano teve uma nova atualização da HA, e por isso essa apostila aqui, ela desatualizou em pelo menos 60%, 70%, tá? Depois a gente vai ter que sempre pontuar alguma coisa que mudou aqui. Eu espero que isso aqui tenha ficado claro com relação à urgência, emergência e primeiros socorros, de modo que a gente ainda vai acabar retomando isso aqui na parte de trauma. Mas se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza me interrompa. O objetivo desse encontro de hoje é que a gente pudesse conversar, tá? Eu não queria fazer aula teórica, eu queria conversar, tirar dúvida e fazer planejamento das próximas ações. Eu vou falando e conforme for surgindo alguma pergunta aí, vocês me param. Bom, essa parte aqui eu pedi para vocês darem uma lida, e é só para contextualizar o seguinte. Dentro da área de urgência e emergência existem duas grandes sub-áreas, e eu chamo isso de uma grande sub-área porque a preocupação que a gente tem em cada uma é bastante diferente, e também a referência que a gente vai utilizar, bem como procedimentos e tudo mais. Então elas se diferem muito em termos de conduta, não só de segurança, mas também procedimental de atendimento. E essas duas áreas, trauma e caso clínico, a gente vai separar nesse componente fazendo primeiro caso clínico e depois trauma. Caso clínico é sinônimo de mal súbito, que é sinônimo de emergências clínicas e qualquer situação emergencial não traumática, beleza? Então, o caso clínico, ele é uma alteração do estado de saúde aqui de uma pessoa, né, causada por agentes internos. Então, lembre-se, durante todos esses anos que você está aí na escola, que a gente sempre ficou falando de agente, né, e agentes são substâncias, elementos ou forças que têm potencial para causar dano numa pessoa. Então, os agentes internos, agentes são os que fazem, são aqueles que causam doenças. Então, esses agentes são internos, como, por exemplo, uma artéria com uma placa de aterosclerose, que o cara, de repente, faz uma embolia, faz um infarto agudo do miocárdio, tem alguma alteração ali por um agente que já é presente dele. É o indivíduo que já tem uma doença prévia, essa doença geralmente é assintomática, uma grande parte dos pacientes que tem mal súbito, talvez seja uma menor parte, mas um grande número de pessoas desenvolve males súbitos sem sintoma. O cara, ele tem doenças cardíacas, mas ele não produz sintoma, e ele vai descobrir isso numa situação de emergência, às vezes. Algumas patologias cardiovasculares são chamadas de doenças silenciosas, justamente por serem assintomáticas. No caso, doenças cardiovasculares são a causa primária de morte no mundo, o que mais mata no mundo é isso. E a gente tem uma condição de emergência absoluta, porque o indivíduo que entra em mal súbito, né, que espontaneamente ele entra num caso de urgência e emergência, ele tem um risco de morte elevadíssimo. Então, por isso que nos treinamentos que eu faço, eu prefiro ensinar primeiro o cara a atender uma parada cardiorrespiratória, mesmo que nunca na vida ele tenha que atender, do que ele atender um desmaio. Porque ele vai atender muito desmaio na vida dele, mas dificilmente esse desmaio vai culminar numa emergência ou na morte de uma pessoa. E o desmaio também pode ser uma parada, tudo bem, né? Estou falando de desmaio verdadeiro, o cara que só desmaiou, ele perdeu consciência, ele não entrou em parada. Então eu prefiro trabalhar sempre daquilo que é mais grave e acontece menos,
para aquilo que é menos grave acontece mais. Mas isso é uma decisão minha do ponto de vista desses treinamentos. Então a gente está falando de um cara que ele teve lá uma crise hiperglicêmica, hipoglicêmica, hipertensiva ou hipotensiva, e ele está tendo alguma coisa por agentes internos. Por outro lado, quer dizer, pensando ainda aqui, a gente também tem que considerar que o manejo dessa vítima aqui geralmente não produz novos problemas, ou seja, se o cara desmaia, esse é um desmaio verdadeiro, assim, ele não bateu a cabeça e perdeu a consciência, ele perdeu a consciência e não bateu a cabeça. Não vai causar grandes problemas nele a gente tirar ele do chão de qualquer jeito, colocar ele sentado, levar ele para um sofá. Seria o caso lá na nossa escola, que a maior parte dos casos é clínico. Crise de ansiedade, desmaio, não sei o que, a gente pega uma pessoa que está ali, de repente, já aconteceu, né? No banheiro, a pessoa passa mal no banheiro, tem uma crise dentro do banheiro e começa a ficar meio desfalecendo dentro do banheiro. Não tem problema nenhum a gente tirar ela de lá. Ir lá, pegar em 2, 3 pessoas e levar para uma área ventilada, para uma área onde ela possa deitar, isso não vai causar novos problemas nela. A gente pode citar coisas como, por exemplo, se o cara estiver tendo um derrame hemorrágico, está sangrando dentro da cabeça, e a gente transportar essa pessoa com a cabeça mais baixa que o corpo, talvez possa aumentar a lesão. Mas assim, num ponto de vista cardiorrespiratório, de ansiedade ou de qualquer outra causa clínica, dificilmente o transporte, o manejo da pessoa vai causar problema. Essa é uma importante diferença entre trauma e caso clínico. No caso clínico, se a gente sabe, né, o que aconteceu e tem noção de que é clínico, manejar essa pessoa não vai causar grandes problemas para ela. Por outro lado, no trauma, a gente tem agora sim a maior preocupação com relação ao manejo dessa pessoa. Quando eu me refiro a trauma, eu estou falando de uma situação, né, onde houve uma alteração de estado de saúde de uma pessoa causada por agentes externos agora, através da transferência de formas específicas de energia. A citar ali, energia cinética, térmica, elétrica, radiação. Então, eu tenho, por exemplo, a gente vai discutir melhor o trauma, a biomecânica do trauma mais para frente. Né? A gente vai fazer até um estudo aprofundado sobre a biomecânica do trauma. Mas imagine que eu tenho, por exemplo, um objeto. Esse objeto pode ser a própria pessoa. Né? Então, ou a pessoa está parada e o objeto está em deslocamento, ou a pessoa está em deslocamento, o objeto está parado, não importa. E aí um desses dois está carregado com energia cinética, está sofrendo ações, né, da gravidade, do atrito com o ar, e está desacelerando e está caindo, mas ele encontra uma barreira ao fluxo natural de energia. Então, por Newton, né, o corpo tende a permanecer no estado que se encontra até que uma força contrária seja exercida sobre ele, ou ele encontra uma barreira a esse fluxo. E aí, quando ele encontra essa barreira, ele transfere a energia cinética para aquele objeto. E essa transferência depende da velocidade, da massa, da área de contato, principalmente, e da densidade dos materiais. A gente vai aplicar física no trauma lá na frente, mas já fique imaginando essas condições. Velocidade do objeto, a massa do objeto, a influência da energia cinética, da gravidade, portanto, o ponto de onde ele saiu, na vertical, a área de contato que ele tem com o próximo obstáculo e a densidade dos dois materiais. Esses são fatores que influenciam de forma importante na lesão produzida. Por exemplo, se esse objeto é de alta densidade e esse objeto é de uma baixíssima densidade, não vai praticamente produzir lesão. Então depois a gente vai melhorar isso aí. Mesma coisa é colocar a mão numa superfície quente, né? Se a temperatura da superfície é muito mais alta que a temperatura da minha mão, por transferência de energia do maior para o menor, a tendência é que aquela chapa quente perca um pouco de temperatura, mas como ela está com uma alta temperatura não vai fazer diferença, e a mão, que está em baixa temperatura, adquire temperatura. A célula desnatura, desidrata, causa uma queimadura naquele tecido. Tudo isso é trauma. Então, trauma é impacto, é corte, é queda, atropelamento, queimadura solar, queimadura por produto químico, queimadura até por toxina biológica, no caso de animais, por exemplo. Né? Atrito, que causa escoriação, que causa arrancamento tecidual e também queimadura, né, por atrito, tem um outro nome, vou lembrar daqui a pouco. E o problema do trauma é que a energia cinética é a mais presente, a mais comum nessa situação traumática. Então, a maior parte dos traumas a gente está se referindo a lesões causadas por impacto. Qual que é o problema do impacto?
impacto ele vai transferir energia cinética para áreas que a gente desconhece. Então, se eu bato a mão, por exemplo, uma série de fatores podem influenciar em por onde essa energia vai ser dissipada. E por onde essa energia cinética é dissipada, ela produz lesão. Só que essa lesão pode ser de tecido mole, pode ser de tecido ósseo, pode ser um tecido numa cartilagem, ele pode produzir fratura, ele pode produzir diversas coisas, principalmente na nossa preocupação, lesões ósseas, que são fraturas. Isso significa que quando uma vítima sofre trauma, a gente tem que tomar cuidado com o manejo dela, porque há uma chance grande de piorar as lesões que ela tem ou de criar novas lesões. Então é imprescindível que o trauma seja atendido com o máximo possível de estabilização. Então, vou manejar uma vítima de caso clínico, basta chamar ela sem preocupação com cabeça, pescoço e tórax, eu posso chamar batendo nos ombros e tal, e pegar na mão e tudo mais. Mas no trauma, não dá para mobilizar essa pessoa. Então, a mobilização da vítima no trauma, ela tem que ter o máximo de cuidado possível. Eu não vou falar para você que ela só pode acontecer em imobilização por duas coisas. Imobilização não existe, e porque nem sempre a gente tem tempo e segurança para fazer. A gente já discutiu antes lá que, de repente, a vítima numa cena de alto risco, de risco iminente para mim e para ela, a gente poderia arrastar essa vítima para uma área mais segura. Né? Remover essa vítima para uma área mais segura para então fazer atendimento. Mas essa remoção tem que ser com o maior cuidado possível em estabilização. Às vezes tem vítima que a gente tem que girar, tem que rolar ela. E esse rolamento tem que ser com a maior estabilização possível. Tá? Quando você me ouvir falar em estabilização, é a mesma coisa que imobilização. Beleza? Só que imobilização não existe. Tá? Não é possível imobilizar uma pessoa. Você olha para o movimento, olha para a estrutura corpórea e acha que não está tendo movimento. E não está tendo movimento significativo. Mas movimento está tendo. Beleza? Inclusive, se de repente eu pego assim um osso, e aí eu tenho uma lesão aqui no osso, eu pego por aqui e levanto, mesmo que eu levante de uma maneira bastante por igual dos dois lados, aqui no meio, a própria força-peso que está tendo aqui vai acabar movendo aquele ponto de lesão, então não é possível imobilizar. A não ser que a gente pegasse a pessoa e enfiasse ela dentro de um cubo de gelo ali, de um âmbar, né, e aí travasse ela na posição para levar para o hospital. E mesmo assim, por dentro dela ainda ia ter movimento, uma vez que o corpo é um corpo sólido. Então, tudo que eu for falar de física aqui, vocês têm que entender que o corpo humano não é um corpo sólido. Não estou falando de uma barra de minério, de ferro, né? A gente está falando de um tecido de múltiplas densidades. Então, tratar do corpo humano não é como tratar de um pedaço de um material sólido. Beleza? Então, isso daqui é o mais importante. E de referência, a gente vai usar duas referências principais. A referência para caso clínico vai ser a chamada Diretrizes da American Heart Association 2020 para reanimação. Isso aqui significa reanimação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência. Atendimento cardiovascular de emergência. Então, aqui muda para 2020. As duas diretrizes, elas possuem poucas diferenças entre si do ponto de vista de suporte básico de vida. Do que a gente vai falar e fazer, não tem grandes diferenças entre as duas diretrizes. Então, o material aqui, embora desatualizado visualmente, em termos de conteúdo, ele está muito próximo do atual. Essas diretrizes aqui, elas faz parte de uma ONG, a American Heart é uma ONG, e são diretrizes científicas produzidas por pesquisadores do mundo inteiro que fazem um consenso, e por ser o maior do mundo, assim, o maior consenso que a gente tem no mundo da parte cardiovascular em emergência, por consenso todo mundo segue essas diretrizes, tá, ok? Então não é tipo assim, não é uma empresa americana, não, é uma ONG americana, sim, mas ela é uma associação de profissionais da área da saúde. Aqui no Brasil a gente tem 2 ou 3 médicos da USP, doutores lá na cardiologia. O chefe da cadeira de cardio lá da USP Ribeirão Preto é um dos pesquisadores que publicam diretrizes pela AHA. Então, é um consenso internacional, dada a sua
a sua aceitabilidade científica, o impacto que ele tem. Um material científico ele impacta pela quantidade de leitores. Então é o mais lido, é o mais comentado e por isso é o mais utilizado. Todos os outros vão acabar se baseando nesse daí, tá? Eu desconheço outra referência científica para emergência cardiorrespiratória que não tenha base nesse daí. Até porque seria muito para a cabeça um cara criar alguma outra coisa que nunca vai chegar ao nível disso daqui de tamanho, né, de volume de profissionais. E do outro lado aqui a gente tem o PHTLS, nona edição, é uma associação também americana, o NAMT é a Associação Nacional de Técnicos de Emergências Médicas, EMT, Emergency Medical Technicians, que seria como se fosse, aqui no Brasil não tem nada parecido, é como se fosse uma associação, ela é nacional, americana, de todos os profissionais de emergência pré-hospitalar, como se fosse sei lá, Associação Brasileira de Socorristas, certo? E ali entram todos esses profissionais. Essa associação, ela tem parceria com o governo americano, com o Ministério da Defesa, e ela publica também diretrizes relacionadas à medicina tática. Então, mesmo órgão que publica referências de emergência pré-hospitalar tem ramificações dentro de parceria com o Ministério da Defesa e o Exército americano, das Forças Armadas americanas como um todo, e toda a parte de medicina de combate, que a gente pode chamar de TCCC ou TECC, ou outras referências também são vinculadas a esse órgão aí. Só que a diferença grande é que a HA ela produz os materiais de acesso gratuito. O PHTLS ele é um livro-curso. Então o livro custa algo aí na ordem de R$500 aqui no Brasil, e o curso custa na ordem de R$2.000 aqui no Brasil com essa certificação internacional dessa associação. Então eles têm o objetivo de ganhar dinheiro com isso. Tá? São diferentes. Então você não consegue acessar os materiais de forma gratuita do NAMT. Por que a gente usa essa referência? Existem outras referências de trauma, inclusive europeias, mas essa é a mais difundida, é a que tem mais ramificações e, portanto, ela está muito bem atualizada, é a que acaba dando norte para outras referências. Então, eu estou usando aqui as duas principais, e é interessante que vocês saibam disso. A edição 19 é de 2018, e ela entrou aqui em português no Brasil agora no ano passado. No meio do ano passado chegou a primeira edição em português, que é a primeira publicação, né, a primeira tiragem de livros da nona edição em português. Vocês não estão perguntando nada, eu espero que esteja fácil aqui a apresentação. Agora, vamos colocar aqui com relação aos protocolos, né? Isso aqui é importante, não vai dar tempo de falar agora, eu vou ter que repetir depois. A palavra protocolo, pessoal, está aí entre aspas, porque ela não é uma palavra boa para a gente usar em português. Porque o XABCD não é um protocolo. Protocolo é igual ao PAI, é o Plano de Atendimento à Emergência. Protocolo é um descritivo operacional, é um procedimento padrão. Quando a gente fala em protocolo, eu me refiro a alguém, uma comissão científica, escreveu um texto técnico, criou um procedimento padronizado e está assinando esse procedimento como responsável. Então, os protocolos, eles sempre possuem responsável técnico. No caso do PAI, o responsável técnico é o SESMIT. No caso aí, às vezes, a maior parte das vezes, Tec Segurança. No caso das empresas, dos órgãos públicos, o técnico responsável geralmente é um médico da área de emergências clínicas, né, de emergências médicas. Embora possa ser outro profissional de saúde, mas geralmente é um médico, né? Então esse procedimento operacional também é chamado de POP, Procedimento Operacional Padrão. O SAMU tem o seu, o bombeiro tem o seu, a rodovia tem o seu, a Polícia Rodoviária Federal tem o seu e todo órgão público tem o seu POP. Isso varia por unidade e varia por estado, então todo lugar tem um procedimento padrão. Qual que é a importância disso? É que o cara que está atendendo, por exemplo, o bombeiro militar que está atendendo a ocorrência, não cabe a ele decidir o que ele vai fazer. Né? Ele tem que fazer o que está descrito no procedimento padrão. Se ele fizer alguma coisa fora do procedimento padrão, ele não tem respaldo para isso. Porque o respaldo está vindo do responsável técnico. É o responsável que está dando respaldo científico sobre o que está sendo feito. E não o cara que está aplicando. Beleza?
Então, por que protocolo XABCDE? Eu vou pedir para que vocês já comecem a memorizar a expressão protocolo mnemônico. Porque o protocolo mnemônico, ele quer criar um procedimento padronizado de avaliação, mas ele não é institucional. Ele não faz parte da instituição onde a pessoa está atuando. Ele é um protocolo pelo simples fato de que ele padroniza uma sequência. Então seria melhor usar ali o termo sequência e não protocolo. Talvez eu até passe a usar essa expressão, ao invés de protocolo mnemônico, eu passe a falar sequência. Tá? Para não confundir com protocolo. Porque às vezes a pessoa pergunta assim, mas que protocolo você está seguindo? Você trabalha no SAMU? Você não está seguindo protocolo nenhum, entendeu? Não existe protocolo de APH em primeiros socorros. Só existe protocolo em APH. Que você está trabalhando numa instituição e essa instituição tem o protocolo, beleza? Pessoal, é um conceito bem complexo que eu estou passando para vocês aí. Ninguém tem dúvida? Sem dúvidas, professor. No canto aqui eu coloquei assim, né? Mas o que são protocolos, diretrizes e recomendações. Então, protocolo já expliquei. Protocolo operacional é o protocolo lá padronizado. Protocolo mnemônico ou sequência é uma sugestão de sequência que vem na ordem daquilo que é mais importante fazer primeiro para o menos importante. Então, o que mata primeiro é a hemorragia, por exemplo, por isso que a letra X está na frente. Depois, né, o que mata é via aérea. Então, é a estatística de mortalidade por causa, de maneira que essa sequência visa reduzir essa mortalidade. Então, é uma referência científica de prioridade de atendimento. Diretrizes e recomendações são isso aqui, ó. Por que isso aqui chama guidelines ou a gente acaba traduzindo por consenso para diretrizes? Porque isso daqui não é um protocolo operacional. Tipo assim, eu não sou obrigado a seguir isso aqui, entendeu? Isso aqui é uma recomendação científica. Agora, pelo seu valor e o seu impacto científico, pela sua aceitabilidade científica, os protocolos usam como base. Beleza? Então, isso aqui não é protocolo. Isso aqui é uma recomendação científica. Isso aqui não obriga ninguém a seguir, só que os protocolos institucionais são baseados nessas recomendações. A gente tem a sequência do trauma como a sequência XABCDE, isso aqui é atualizado em 2018, final de 2018, então tem gente que ainda fala em ABCDE, porque não se atualizou nos últimos 2 a 3 anos. E essa sequência envolve aqui prioridades. Então, primeiro a gente identifica e trata hemorragia grave, depois via aérea, ventilação, circulação, incapacidade e exposição. Esse é um protocolo mnemônico, uma sequência de treinamento geralmente voltada para profissionais de APH. A gente meio que não ensina isso aqui em cursinho de primeiros socorros, até porque não dá tempo. Só para você ficar bom em avaliar o protocolo XABCD, você vai gastar pelo menos 2 a 3 horas de treinamento, para alguém que nunca teve. Tá? Então, geralmente, em primeiro socorro, a gente ensina separado. Ó, o que você faz para controlar a hemorragia? O que você faz para isso? O que você faz para aquilo? E no protocolo CAB, ou na sequência CAB, o que a gente tem é a compressão do tórax, seguida de via aérea, né, de liberação de via aérea e ventilação. Antes era CAB, até 2010, até a diretriz de 2015 era ABC. Em 2015 virou para CAB, e aí então continua como CAB em 2020. E por fim, para a gente encerrar, eu coloquei aqui... Ô, professor, só uma pergunta. Você falou, né, que teve essa atualização, né, que daí ficou XABCDE. Isso quer dizer que futuramente pode haver, tipo, mais alterações, tipo, sei lá, entrar um Y aí, não sei, se chegar a alguma outra coisa assim do tipo. Não só pode, como vai. Porque, por exemplo, no ano de 2021, a gente já teve uma atualização no protocolo de medicina tática. Eu estou falando uma, mas eu estou na dúvida se são duas. Em 2020, a gente teve de 4 a 5 atualizações na medicina tática. Por exemplo, na parte tática médica, a letra C veio para cima. Já ficou XCABDE. E aí começa a ter que mudar essa mnemônica aqui, porque começa a perder sentido. Então estão tentando achar uma outra terminologia. Em medicina tática a gente usa também, já vou responder, Kaique, a expressão MART. Né? MART, Massive, de hemorragia massiva, depois A de Airway, o R de Respiration, aí troca esse de breathing, ou breath,
para respiration, para criar um R. Então você vai criando palavras ali de associação. Então no ano passado teve muita atualização disso aqui, empregando para medicina tática. E como toda a parte de APH dessa publicação, ela meio que aproveita ensinamentos militares, existe uma possibilidade bastante grande disso aí mudar sim. E de repente a letra C, que também trata de hemorragias menos importantes, suba para próximo da letra X, e isso é em virtude de pesquisas clínicas, de ensaios clínicos e pesquisas científicas de levantamento de casos, por exemplo, principalmente de militares feridos em combate, e aí analisa essa emergência pré-hospitalar e identifica o que mata mais, relacionando essas coisas. Então, sim, existe uma possibilidade grande. Eu, sinceramente, acho que isso não vai acontecer tão cedo. Eu acho que pelo menos nos próximos 2 a 3 anos a gente ainda tenha essa mesma estrutura de sequência em virtude do que tem de informação científica hoje. A não sei que apareça alguma coisa de repente aí mostrando e demonstrando com propriedade que uma coisa é melhor que outra coisa, aí os caras fazem uma atualização precoce das referências. Isso aconteceu com o XABCDE. A publicação de 2011, que era a 7ª edição, foi em 2011. Em 2015 surgiu a 8ª edição, os dois com a sequência ABCDE. Em 2018, o que a gente esperava que fosse 5 anos depois, em 3 anos depois já surgiu o XABCDE e foi uma publicação bastante de uma hora para outra. Porque verificou, começou a aparecer muita evidência científica sugerindo que a hemorragia matava mais, e aí os caras criaram uma nova publicação, e ensaiaram um novo livro, um novo curso. Beleza? Mas isso não dá para prever. Quem determina essa velocidade é a evidência científica. Ok? Ok, valeu. Professor, não sei se o senhor está conseguindo ver o chat, mas o Kaique O perguntou Kaique, qual a né? diferença entre... Via aérea e Ah, o ventilação. senhor está conseguindo ver? Então, Eu beleza. deixei na outra tela aqui. Kaique, aqui ele está falando em vias aéreas, né? Quando a gente fala de vias aéreas, por onde passa o ar. Então, existem vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. As superiores começa pelo buraco do nariz e pela boca, então passa da narina, né, cavidade nasal, nasofaringe, faringe, boca, cavidade oral, orofaringe, faringe, hipofaringe, laringe, então isso aqui tudo é via aérea superior, vai até o pescoço. Da traqueia para baixo, né, atravessou as pregas vocais, entrou na laringe para baixo, a gente tem as vias aéreas inferiores que vão até os alvéolos. Então o ar ele entra pelas vias aéreas superiores, vai para inferior, volta de inferior para superior e sai. Isso é via aérea. Quando a gente fala em via aérea, a gente quer manter via aérea pérvia, liberar a via aérea, deixá-la retificada, usar cânula, uma cânula nasofaringe, uma cânula orofaringe e tal. Ventilação é o ato de o ar passar pela via aérea. Ventilação é você mandar ar. Então a ventilação ela pode ser espontânea, quando o indivíduo está respirando espontaneamente, ele puxa o ar e o ar sai, isso é ventilar. Respirar é trocar gases, então a respiração a gente não faz, quem faz é a célula. Né? A respiração é alvéolo capilar, é quando troca gases em transporte de membrana. O CO2 que está lá no alvéolo passa para a corrente sanguínea, e o O2 que estava na hemoglobina vai para dentro do alvéolo, isso é respiração. Ventilação é só mandar ar. Posso ser eu mandando ar pela minha força muscular, ou pode ser uma ventilação assistida em que a gente vai pegar lá, por exemplo, uma máscara, né, um dispositivo bolsa válvula máscara e vai mandar ar por pressão positiva. Eu faço com que a pressão aqui seja maior que a pressão de dentro e o ar entra. Quando eu solto, a pressão de dentro é maior que a de fora e o ar sai. Mais uma vez a física sendo usada. Tudo bem? Respondi aí, Kaique? Então, via aérea é a estrutura anatômica. Ventilação é a passagem do ar, seja de maneira espontânea, seja de maneira assistida. Tranquilo? Professor, só uma última Pode pergunta falar. aqui, só para o senhor poder prosseguir. No caso do TCC, por exemplo, se a gente for fazer um TCC e a gente for fazer meio que um treinamento para leigo de primeiros socorros, a gente não vai abordar para eles ensinando, assim, de certa forma, o XABCDE, né? A gente vai falar o CAB, né, para eles. Porque... Olha, eu vou tentar conversar muito com vocês a respeito disso. E assim, na teoria vocês nunca vão conseguir entender isso. Vocês vão ter que fazer o que você está falando. Você vai ter que ir na prática, vai ter que pegar o cara e ensinar o cara para você ver a dificuldade.
A minha sugestão é que nada impede você fazer isso. Porque você tem uma variação de pessoas. Você pode ter um cara que já foi treinado, você pode ter um cara que já é profissional de saúde. E aí, se você pegar um leigo de tudo, eu sugiro que você pense assim. Primeiro, quanto tempo você tem? Né? Porque curso de primeiros socorros pode ser uma palestra de meia hora e pode ser um curso de 30 horas ou pode ser uma especialização de 300. Quanto tempo você tem? Depois que você pensa quanto tempo você tem, quem é seu público? Depois, qual é o seu objetivo? Esse é um raciocínio. Quanto tempo eu tenho? Ah, Quem é o entendi. meu Tem umas público? variáveis que Qual é o precisa meu calcular, objetivo? no caso. Agora a pergunta que eu vou fazer para você. Você vai dar um treinamento, por exemplo, NR10. A norma regulamentadora número 10, ela exige uma parte de primeiros socorros dentro dos seus cursos de forma de capacitação obrigatória. Você vai ensinar num curso de NR10 o cara a fazer desengasgo de bebês? O que você acha? Não faz sentido, né? Faz sentido. Porque qual que é o objetivo de primeiros socorros ali? É ensinar o cara a atender situações do trabalho dele, voltado para eletricidade. Então, assim, se o cara tiver com um bebê dentro de uma sala de um gerador, a gente tem um problema mais grave, né? Então, você não vai perder Sim. tempo ensinando desengasgo de bebê num curso de NR10. Esse raciocínio é o que leva à resposta da sua pergunta. De repente, você pegar um leigo numa escola, que é o que provavelmente vocês vão acabar fazendo mais. Vai pegar lá uma professora de ensino fundamental e vai dar um curso de primeiros socorros para ela. Tá. Cara, a escola tem prancha, tem colar cervical, tem brigada, tem tala para imobilização, tem ambu, tem desfibrilador? Não tem. Então por que você vai ensinar ela a fazer isso? Entendeu? Você tem que ensinar ela a fazer o quê? A identificar uma situação, a saber qual número ela tem que ligar, a saber fazer coisas básicas, como um desengasgo. Né? O que acontece numa escola lá que pode matar uma criança? Desengasgo é a primeira causa de morte por asfixia, né? E depois trauma. Então você tem que ensinar ela coisas básicas e que ela vai saber identificar e tratar. Não adianta passar o protocolo XABCD, porque ela não é um socorrista, ela não tem nem equipamento para fazer isso, né? Então você vai ensinar, eu chamo de gavetas de conhecimento. Então, ó, vamos lá, engasgo, gavetinha, na sua cabeça lá, engasgo, puxa a gavetinha, o que você faz quando acontece engasgo? Aí ela, identificando engasgo, ela vai puxar a gavetinha da cabeça dela e vai lembrar o que faz. Vamos para a gavetinha da hemorragia, ó, o que você faz quando tiver hemorragia? Ela puxa a gavetinha, lembrei o que eu faço. Ela não precisa saber sequência, até porque ela não vai treinar isso de novo. Protocolo XABCD não dá para ensinar em uma hora, entendeu? E se você conseguir ensinar em uma hora, no terceiro dia o cara não lembra mais como faz. Pô, eu fiz uma especialização de 400 horas, mais o curso socorrista de 400 horas, o que me gastou 2 anos, e eu não me sentia seguro no final da formação para dizer que eu sabia fazer isso aí, entendeu? Então, eu acho que o raciocínio é mais ou menos esse. Você pensa quanto tempo você tem, pensa qual é o objetivo, né, do seu treinamento e pensa no público que você vai passar o treinamento. Aí você direciona o conteúdo. Não existe um conteúdo fechado de curso de primeiros socorros. O curso tem que ser personalizado, entendeu? Outro exemplo, é a mesma coisa. Vamos supor que vocês sejam os brigadistas. Vocês conhecem a escola, tá? Vocês são os brigadistas da escola. Aí eu vou fazer um treinamento de brigada de incêndio para vocês. Eu pego vocês, me enfio dentro de um ônibus e levo lá para Guarulhos, na Workfire. Vocês vão fazer um curso na Workfire que vocês vão lembrar pro resto da vida, vocês vão contar pro seu neto que você vestiu uma roupa, que você botou um capacete, que você entrou no meio da fumaça e que bateu a cabeça porque não enxergava nada e que não sei o que você apagou fogo do avião e que você fez abandono do prédio, que o cacete tudo lá. Só que aí chega na escola, você não sabe onde fica o painel do alarme, você não sabe se o alarme funciona, você não sabe qual extintor que tem, onde tem, você não sabe nem se o hidrante está funcionando, você não sabe onde fica a mangueira, não sabe o que liga primeiro, o que adianta, entendeu? Eu tenho que primeiro pegar o brigadista e treinar ele lá na condição dele, ensinar ele a fazer o que ele tem que fazer no lugar que ele tem que fazer, com a situação que ele tem, para depois pensar no curso fora, entendeu? Beleza. Esse é uma coisa que a gente pode montar sim, tá, pessoal? Se vocês tiverem interesse. Tem custo, não é um custo baixo, porque tem transporte, tem valor por pessoa, mas a gente pode sim montar um curso de brigada com sistema hidráulico e fazer um treinamento de brigadista mais avançado. Isso aí dá para combinar sim. Vamos ver como é que vai ficar até o fim do ano, porque está tendo essa restrição, né, de distanciamento, mas fica uma proposta para vocês de possibilidade, tá? Beleza? Eu vou parar por aqui de conteúdo, tá?
e na próxima semana eu volto falando de morte evidente, de outras coisas, mas o objetivo hoje era conversar com vocês para dar uma esclarecida melhor em algumas coisas e diferenciar outras coisas aí. Tudo bem, pessoal? Posso parar aqui essa gravação? Beleza, senhor? Pode sim. Tá. Então vamos fazer o seguinte, a gente fica acordado aqui por enquanto. O seguinte, semana que vem eu vou retomar com teoria, tá? Então eu vou continuar a partir dali onde eu parei, falar de morte evidente, falar sobre como vai ser mais ou menos a prática e entrar nas diretrizes da American Heart só para esclarecer assim, o que é leigo treinado profissional de saúde, o que é criança, adulto e bebê, e aí eu já entro nas práticas demonstrativas. Se eu não conseguir fazer os vídeos lá na escola e não tiver com condições de fazer a prática com vocês, eu passo os vídeos demonstrativos, vocês vão assistindo antes. Provavelmente vai acontecer isso. Eu vou passar tudo para vocês à distância, por prática demonstrativa, onde eu coloquei, já tem isso aí gravado, tem o boneco, tem as ventilações, eu vou falando e mostrando como faz, e depois disso a gente tenta fazer na prática lá quando tiver condição. Fechou? Então a gente se vê na semana que vem aí. Bom resto de semana para vocês. Beleza, senhor. Valeu. Ô, professor, posso fazer uma pergunta relacionada ao TCC? Pode. Antes de eu sair? Pode falar. Assim, eu